Desde o instante em que surgiu no mundo, a humanidade tem lutado com todas as forças para moldar a realidade ao seu favor. Às vezes, essas tentativas dão certo, outras vezes não. E assim, entre erros e acertos, seguimos escrevendo a nossa história. Um dos equívocos mais graves, e talvez irreversíveis, tenha sido a descoberta precoce da fissão nuclear, que levou à criação da bomba atômica e nos deixou à beira da autodestruição. Ainda assim, logo em seguida, as pessoas começaram a buscar uma forma de usar essa reação de fissão como fonte de energia para sobreviver. E o mais impressionante, conseguiram. Enquanto os mísseis com ogivas nucleares se acumulavam aos montes, centenas de usinas nucleares foram construídas, gerando energia elétrica mais limpa e barata do que os combustíveis fósseis. Mas, infelizmente, o próprio combustível usado nessas usinas, o urânio, carrega perigos enormes. Os resíduos produzidos pelos reatores comerciais contêm plutônio 239, que pode ser reaproveitado para fabricar armas nucleares. Diante disso, os cientistas começaram a se perguntar: será que não poderíamos usar o tório como combustível nuclear? O tório é um mineral mais barato que o urânio e praticamente não gera resíduos radioativos perigosos. E aí surge uma dúvida bem simples. Então, por que não usamos o tório desde o começo? A resposta é direta. O urânio 235 é o único isótopo encontrado na natureza capaz de iniciar uma reação em cadeia por conta própria. Já o tório 232, que é o existente naturalmente, não consegue sustentar uma reação em cadeia por si só. Olá, pessoal! Mesmo assim, os cientistas nunca deixaram de acreditar que esse impasse tinha solução. E, no fim das contas, acabaram encontrando uma saída. Desde que os Estados Unidos apresentaram a ideia dos reatores de tório nos anos 1950, quem hoje lidera essa corrida são os pesquisadores chineses. Aqui é o Pipa. Interessado no assunto? Então, bora começar! Por que o tório? Tudo começou quando o mundo inteiro entrou na corrida por uma alternativa ao urânio como combustível nuclear. Comparado aos elementos de terras raras, a concentração média de urânio na crosta terrestre é de 0,00025%, o que não chega a ser tão pouco assim. Os 3 países com as maiores reservas conhecidas de urânio são Austrália, Cazaquistão e Canadá. A China, por sua vez, ocupa apenas o 9º lugar em reservas e o 8º em volume de extração. No entanto, quando se trata de importação de urânio, a China lidera o mundo. Ou seja, o urânio extraído dentro do próprio território chinês não é suficiente para atender à sua demanda energética. Já o tório, por outro lado, aparece em uma concentração média mais de 3 vezes maior, entre 0,0008% e 0,001%. Só que, ao contrário do urânio, são raríssimos os depósitos naturais em que o tório sozinho seja economicamente viável para a exploração. Mas, nesse aspecto, a China realmente não pode reclamar da sorte. Isso porque o tório costuma aparecer junto aos depósitos de terras raras, sendo extraído como subproduto durante a mineração desses elementos. Aliás, se antes dos anos 1980 os Estados Unidos eram os líderes na produção de terras raras, hoje a China já passou na frente com folga. Desde o início dos anos 90, a produção chinesa disparou, e só em 2008 o país respondeu por 120 mil das 124 mil toneladas extraídas no mundo todo. A maior parte das terras raras da China vem da região de mineração de Bayan-Obo, extraídas de um mineral chamado bonazita. Em alguns casos, a concentração de terras raras dentro da monazita pode chegar a impressionantes 50%. Areias minerais que contêm monazita são hoje uma das principais fontes para obter tanto terras raras quanto o tório. Essas areias se formam quando rochas passam por um processo de erosão e os grãos de monazita
que são resistentes e pouco solúveis em água, acabam se acumulando em rios, lagos e costas marítimas. É claro que separar o tório dessas rochas extraídas não é nada simples. O processo envolve técnicas complexas, como extração química e troca iônica. E na etapa final ainda é preciso separar o tório do urânio, que pode estar presente junto. Para isso, usa-se uma solução de ácido nítrico em meio orgânico, de modo que o tório migre para a fase aquosa e o urânio permaneça na fase orgânica. No fim desse processo, obtém-se um pó metálico de tório puro, pronto para ser utilizado. Como o tório é usado em reatores nucleares? O tório já é utilizado hoje em dia como aditivo em eletrodos de tungstênio para soldagem, estabilizante em lâmpadas como válvulas a vácuo, material em lâmpadas de descarga como as de mercúrio e de esterilização, componente para melhorar a emissão termiônica e também como elemento que liga os metais leves. Mas há mais de 60 anos, os cientistas já vêm observando o tório como um potencial combustível para gerar energia nuclear. Então, por que será que sua aplicação prática não avançou até agora? Já se sabia, há bastante tempo, que o tório-232, ao ser bombardeado por nêutrons térmicos, se transforma em urânio-233, que é capaz de sustentar uma reação em cadeia. A ideia de construir reatores movidos a tório surgiu nos anos 1950 e, na década de 60, o Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, chegou a operar um reator experimental com essa tecnologia. Esse reator utilizava uma combinação de tório e urânio como combustível. Ele funcionou por 5 anos e demonstrou o potencial da tecnologia, mas acabou sendo desativado por não apresentar viabilidade econômica. Mas afinal, qual é a principal diferença entre um reator movido a urânio e um movido a tório? Nos reatores de urânio, os resíduos produzidos vêm em forma de barras de combustível usadas, que permanecem radioativas por muito tempo e já não servem mais para sustentar reações em cadeia. Essas barras usadas precisam, obrigatoriamente, ser descartadas de forma segura. Isso requer instalações especiais de armazenamento para manter os resíduos isolados por longos períodos. Entre todos os subprodutos, o mais perigoso é o plutônio radioativo. Mas no caso da fissão do tório, a quantidade de plutônio gerada é mínima. E mais, se o tório for usado em estado líquido, praticamente todo o problema do lixo nuclear é resolvido. Como quase não há produção de plutônio, não existe como converter um reator pacífico em uma fábrica secreta de material para armas nucleares. Esse é justamente o problema nos reatores de urânio, que sempre carregam esse risco de uso duplo. A fissão do tório emite uma radiação gama tão intensa que qualquer tentativa de extrair plutônio utilizável exigiria blindagem e purificação extremamente caras, tornando o processo praticamente inviável. Além disso, ao contrário do combustível sólido dos reatores de urânio, o combustível do reator de tório circula em estado líquido, como um sal fundido. Isso significa que, mesmo que ocorra uma falha de resfriamento, como na tragédia de Fukushima em 2011, não há risco de explosão por acúmulo de hidrogênio. Naquele desastre, foi justamente a explosão de hidrogênio que lançou o iodo e césio radioativos na atmosfera. Mas no processo industrial de um reator de tório, a água nem sequer faz parte do sistema. Ou seja, sem água não há hidrogênio e sem hidrogênio não há risco de explosão. E tem mais, os reatores de tório são equipados com um plugue de congelamento, que derrete automaticamente em caso de superaquecimento, fazendo com que o combustível líquido escorra para um tanque de segurança. Dentro desse tanque, o combustível esfria, a reação em cadeia é interrompida e o desastre é evitado. Aliás, como esse tipo de reator não precisa de sistemas complexos de resfriamento com água, ele pode ser projetado para ser muito mais compacto que um reator tradicional de urânio. O coração da tecnologia está na criação de um reator de sal fundido, onde um composto de fluoretos de lítio, berílio, urânio-233 e tório-232 é mantido em estado líquido.
Em termos simples, o tório-232 é transmutado a cerca de 450 graus e gera o urânio-233, que será o verdadeiro combustível da reação. O maior desafio de todos é encontrar materiais que resistam ao sal fundido do inferno, que corrói praticamente tudo sob altas temperaturas e radiação intensa. O avanço decisivo da China. Como vimos até aqui, cresce cada vez mais o interesse da comunidade científica pelo uso de tório líquido como combustível em reatores nucleares. Em comparação com os reatores a urânio, eles oferecem vantagens claras, menor risco de acidentes e uma gestão muito mais simples dos resíduos radioativos. Mesmo assim, nenhum reator de tório de longo prazo havia sido colocado em operação prática até agora. Dos 15 reatores que foram construídos em países como Estados Unidos, Índia, Canadá e Alemanha, a maioria foi desativada por razões técnicas ou econômicas. Na China, o Instituto de Física Aplicada de Xangai, conhecido como SINAP, é quem lidera as pesquisas com energia baseada em tório. Como muitos já sabem, atualmente China e Estados Unidos disputam o topo da construção de usinas nucleares. As projeções indicam que, até 2030, a China deve ultrapassar os Estados Unidos em capacidade de geração nuclear, com a expectativa de colocar em operação mais 150 reatores até 2035. O país também tem um plano de aumentar a participação da energia nuclear para 15% de toda a sua matriz elétrica até 2050. Naturalmente, a China está investindo bilhões de dólares em pesquisas e testes com tecnologia nuclear. Desse total, cerca de 444 milhões de dólares foram destinados exclusivamente ao desenvolvimento do reator de tório de sal fundido, conhecido como LFTR. Esse modelo experimental, com potência de 12 megawatts, começou a ser construído em 2018 no deserto de Gobi e ficou pronto em 2021. Ao que tudo indica, os testes foram bem-sucedidos e a China pretende iniciar, já em 2025, a construção de um reator de tório de 10 megawatts como próximo passo. O núcleo desse novo reator será bem mais compacto que os reatores tradicionais, 3 metros de altura por 2,8 metros de diâmetro. Em compensação, sua temperatura de operação alcançará os 700 graus. Ele funcionará com um combustível contendo 50 kg de tório. Desde o início da operação, o plano é remover os gases residuais e, ao mesmo tempo, reabastecer o combustível continuamente. Após cerca de 5 a 8 anos, os subprodutos serão quase totalmente processados e o sal com urânio e tório entrará em um ciclo fechado de reprocessamento, restando no final apenas uma quantidade mínima de actinídeos secundários. Durante esse processo, a potência do reator será aumentada gradualmente, dos 20% iniciais até atingir 80%. Se o reator de 10 megawatts funcionar como esperado, o plano é colocar em operação um modelo de 373 megawatts até 2030. A implantação de reatores comerciais de tório trará um enorme impulso estratégico para a China. Isso porque o país conseguirá aproveitar praticamente todo o minério de monazita extraído de sua gigantesca região de Bayan-Obo. Ao contrário de outras nações, a China tem uma estrutura industrial completa que permite obter tório como subproduto da purificação de terras raras. Se tudo der certo, a primeira usina de tório em escala real no mundo, localizada no deserto, vai entrar em operação, abrindo caminho para uma nova geração de mega-usinas nucleares. E por mais que os reatores de tório sejam considerados seguros, é claro que é sempre melhor instalá-los longe de áreas habitadas. Construir usinas em regiões desertas, que não precisam de grandes volumes de água para resfriamento, é a escolha mais sensata do ponto de vista da segurança. Afinal, ninguém esqueceu das tragédias de Chernobyl e Fukushima. Se o plano da China der certo, isso poderá desencadear uma revolução tecnológica global, acelerar o avanço da energia nuclear e inaugurar uma nova onda de construção de usinas pelo mundo. E o melhor, tudo isso com segurança, sem os resíduos perigosos que os reatores de urânio deixam para trás e que precisam ser armazenados por milênios. Compactos, seguros e sem necessidade de água para resfriamento, os reatores de tório também abrem espaço para aplicações inovadoras,
como em navios, submarinos e até naves espaciais. Mas será que tudo isso vai se concretizar? Os próximos testes vão mostrar se esse sonho vai mesmo virar realidade. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!